Mistä lähti liikkeelle tämä jalkapallokokoelman Entre Quatro Linhas toimittaminen? Bom, o Brasil não tem tradição de literatura sobre futebol. O futebol na sociedade brasileira sempre foi uma coisa do povo e, portanto, não era uma coisa que os escritores achassem dignas de escreverem sobre ela. Então, quando isso em 2012, eu estava lançando Eles Eram Muitos Cavalos na Alemanha, e durante o jantar em Berlim, eu disse para o meu editor que o ano seguinte, 2013, o Brasil ia ser convidado de honra para a Feira de Frankfurt e que em 2014 haveria a Copa do Mundo. E por que não fazer um livro sobre futebol? Oliko helppo löytää kirjailijoita sinne ja olivatko heidän novellinsa tai kertomuksensa valmiina vai tilasitko heitä? Pois é, então aí o meu editor aceitou a proposta que eu fiz e quando eu voltei para o Brasil, eu procurei alguns escritores amigos meus, enfim, que eu conhecia, e propus a eles escrever contos inéditos, porque praticamente não existia, o que existia não era interessante. É curioso, antes que essa antologia então saiu primeiro em alemão, a primeira edição dela é alemã, e em segundo, depois que ela saiu em português no Brasil. E eu acho que talvez o que seja mais interessante na antologia é que é a primeira vez, não sei no exterior, mas certamente no Brasil, em que autores se dispuseram a escrever sobre um tema que é um tema normalmente não achado na literatura, que é o futebol, e usando a sua imaginação a serviço de buscar dentro do futebol uma narrativa que pudesse, enfim, estar dentro do universo próprio do autor, mas ao mesmo tempo fosse sobre futebol. Então, um dos 16 contos que tem lá, inclusive, curiosamente, quase metade dos contos foram escritos por mulheres, que há um preconceito que a mulher não entende de futebol, mas quase metade dos contos são escritos por mulheres, e cada um deles vai tentar colocar algum ponto de vista sobre o futebol, inclusive um deles dentro do campo. Quer dizer, tem um deles que o personagem principal é um juiz de futebol dentro do campo de futebol. Kirjan nimi on kaksimerkityksinen. Oliko muita nimivaihtoehtoja alussa? A minha primeira opção foi Entre Quatro Linhas, porque não sei se em finlandês faz sentido, né? Mas em português, quando você fala entre as quatro linhas, claramente está ligado às linhas que formam o campo de futebol, né? Então eu não sei se em finlandês, porque em alemão isso não faz sentido, tanto que o livro não chama de Quatro Linhas em alemão. Bom, a primeira edição é alemã, né? A segunda edição é brasileira. Ele está sendo traduzido, ele vai ser publicado por uma editora mexicana. Parte dele está publicada em francês, não todo, porque a editora francesa quis colocar autores brasileiros e franceses escrevendo sobre o mesmo tema, então ela escolheu alguns autores franceses, escolheu alguns autores da antologia, né? Não todos, para juntar com autores franceses. Então ela está em alemão, em espanhol do México e na França, e além da edição brasileira. E no Brasil, esse livro está distribuído nas livrarias de aeroportos, que é a melhor vitrine agora, né, durante a Copa, ele está nas vitrines de aeroportos. Onko tästä tehtävissä se johtopäätös, että maailman johtavat jalkapallomaat ovat Saksa, Brasilia, Meksiko, Ranska ja Suomi? Ei ole. E Finlândia. Claro. Por supuesto. Lamentei. Jukka Pakkanen ei ole samaa.